Preciosas, mulheres abençoadas, sempre felizes com Jesus. Meninas, parece que não vai sair, não é o nosso desafio? Mas eu tô firme, meu coração tá assim muito esperançoso de que coisas grandes vão acontecer nesse tempo. Assim como aconteceu o nosso primeiro desafio, Mulheres de Verdade. E o motivo de estar fazendo esse segundo desafio foi justamente por isso, por perceber o quanto as mulheres estão fechadas, estão reclusas nessa temática de sexualidade. Muitas vezes nós pensamos e nós somos limitadas a pensar assim, nós somos programadas a pensar assim, que a sexualidade é apenas o ato sexual, enquanto o ato sexual é uma faceta da sexualidade. A sexualidade engloba muitas outras coisas, não é? E eu tentei gravar esse vídeo e no domingo não deu certo, era pra gente ter começado, tava sem voz, na segunda não deu certo. Ontem eu gravei e o vídeo não carrega. Ele abre aqui na galeria, mas ele não carrega para postar lá no Telegram. Até cheguei a postar, mas ele não abre. Então eu falei, o quê? Vamos gravar novamente, porque eu creio que aquilo que Deus precisa fazer, Ele vai fazer. Vão acontecer alguns intempéries mesmo, algumas dificuldades, tudo da nossa vida é assim, não é verdade? Mas se a gente parar diante dos obstáculos, nós não vamos conseguir alcançar nada. Então eu quero começar com você falando hoje, abordando alguns pontos que eu acho interessantes antes de falar diretamente na sexualidade. Eu quero abordar aqui alguns pontos e amanhã nós falaremos diretamente lá sobre a sexualidade. Mas hoje eu quero falar sobre no que o sexo ele é importante no nosso casamento. Se você tivesse que escrever aí agora de 1 a 10, qual seria a nota que você dá para o sexo no seu casamento? Muitas vezes para nós mulheres, ai, esse momento não é aquele momento tão gostoso, não é aquele momento que a gente espera com vontade, com anseio, mas por quê? Por causa muitas vezes da forma que nós somos criadas, por causa de muitas vezes as limitações que foram colocadas a nós, por não ter essa abertura de conversar em casa, de conversar à mesa, de ter, né, esse relacionamento aberto com os nossos pais sobre sexualidade. Então, muitas vezes a gente cresce ouvindo o quê? Isso é feio. Não fala isso, isso não pode. Menina do céu, onde você ouviu isso? E aí a gente vai ficando formatado ali, a gente vai ficando, entra nessa forma. E o que a palavra de Deus diz que quando nós fomos criadas por Deus, quando Ele nos fez com um propósito específico. E Deus não criou a mulher somente para ser ajudadora do homem, para ser aquela auxiliar idônea, como nós falamos no primeiro desafio. Lembra? Mas Deus criou a mulher de uma forma, de uma maneira tão especial. Nós mulheres somos dotadas de tantas qualidades, de tantos temperos especiais que dão ali o tom da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família. E um deles é essa área que muitas vezes nós não conseguimos viver a plenitude. Por quê? Por causa dos tabus, por causa dos preconceitos que nós temos e que foram colocados para nós. Então, é, a nossa primeira tarefa, eu vou colocar assim, quando você começar a ouvir esse vídeo, você assistir esse vídeo, aliás, você vai pegar o seu caderninho, talvez aquele mesmo que você usou no primeiro desafio, e você vai anotar os pontos que são importantes para você. E a segunda tarefa, você vai eliminar todos os preconceitos que você tem sobre sexualidade. Deleta tudo. E a partir de agora, você vai começar a notar aquilo que para você é importante, aquilo que vai mexer no seu coração, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que faz essa obra na nossa vida. Meninas, nós tivemos 78 mulheres participando do nosso primeiro desafio e agora nós temos apenas 25. Por que um número tão reduzido? Muitas já me perguntaram. Justamente por causa do tabu. Justamente porque algumas mulheres acham que a gente vai falar aqui de posição sexual. Meninas, não é nada disso. Não é nada disso. Nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus tem para nós e viver na plenitude daquilo que Deus nos criou para viver. Olha,
Quando a palavra de Deus falar em Provérbios que a mulher sábia, à noite a sua lâmpada não se apaga. Não é que a palavra de Deus quer dizer que a mulher, depois de cuidar da casa, dos filhos, muitas vezes de ter dupla jornada, trabalhar fora, tem que chegar em casa e estar disposta, estar plena para receber o seu marido. Não, vai acontecer dias que nós não estaremos. Vai acontecer dias que nós não vamos estar bem realmente. Vai acontecer dias que nós vamos ter TPM, não é verdade? Mas o que a palavra nos diz que é possível a nossa lâmpada não se apagar. Por quê? Porque aquela nota que você deu para mim lá no início do vídeo, de 1 a 10, do valor do sexo para você, talvez essa nota seja o dobro, o triplo, talvez ela seja 10 para o seu esposo. Talvez para você seja 0, seja 1. Ai, 1 tá bom demais, 2. Se ficar sem, eu já ouvi mulheres falando. Se nunca tiver, para mim não faz diferença, eu fico tranquila. Mas para o homem não é assim. E por que a gente vai viver um casamento infeliz? Se a gente pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, essa primeira palavra, querida, é para você entrar numa metanoia. O que é uma metanoia? Uma mudança de mentalidade. A palavra de Deus nos fala em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente, não entrar na forma desse mundo, não sermos conformados com aquilo que o mundo fala. Muitas vezes está sendo vendido para nós expressões, situações que estão fora da nossa realidade, mulher cristã. Mas o que a palavra de Deus traz para nós? Então saia dessa forma, não entre na forma do mundo, renove a sua mente, deixe essa metanoia ser feita em você. Como eu disse, deleta tudo que você sabia até aqui sobre sexualidade, deixa zerado, e a partir da palavra, a partir daquilo que você vai receber, comece a formar os seus princípios, os seus valores e aquilo que vai reger a sua vida como mulher cristã, uma mulher sábia, uma mulher que vive o seu propósito, uma mulher que sabe que precisa ter à noite a sua lâmpada acesa, mas não só por uma obrigação, mas por prazer, por alegria de estar bem com o seu amado. Amém, meninas? Isso precisa ficar muito claro para nós. Nós precisamos estar bem. Eu odeio a palavra obrigação. Eu faço por obrigação. Essa palavra precisa ser deletada da nossa vida, né? Nós fazemos por prazer, por alegria, porque nós nos sentimos bem, tá bom? Então, eu tô aqui com uma colinha para não esquecer nenhum ponto que eu quero falar com vocês, tá bom? O nosso marido, ele precisa olhar para nós e sentir essa confiança, essa alegria de correr para nós. Né? Muitas vezes nós somos mulheres que o nosso marido corre de nós, porque durante o dia, o tempo que nós temos com ele, nós estamos agressivas, nós estamos armadas, nós estamos conversando entre os dentes, né? Nós não estamos preparando o ambiente. Não é a mulher que dá o tom, não é a mulher que consegue fazer toda essa mudança, toda essa transformação no lar, nessa área. Então, não é diferente. Então eu quero perguntar para você, o seu marido, ele corre para você ou ele corre de você? Eu quero que você deixe o Espírito Santo trazer à sua memória situações que ele vai te revelar, que vão mostrar se o seu marido corre para você ou ele corre de você. Ah, peraí, não é sexualidade que você vai falar? O que tem a ver? No caminhar vocês vão entender. Só faça isso, tudo bem? E o segundo ponto, imagine que alguém está chegando para o seu esposo. Imagine que alguém está chegando para o seu esposo para conversar sobre você. E essa pessoa está indagando para ele como é você. Como é você aquela mulher que cuida da casa? Como é você aquela mulher que cuida dele lá na intimidade? Mas você vai escrever tudo isso. Você vai imaginar que alguém esteja conversando com o seu esposo e você vai escrever toda essa sua imaginação, como se fosse uma narrativa. Por exemplo, alguém pergunta lá para o seu esposo, eu vou dar um exemplo, como é a sua esposa, como ela trata você, como é ela lá no lar, cuidando da casa dos filhos, e como se o seu esposo estivesse respondendo, ela é uma boa esposa, mas ela se perde nos afazeres, e eu chego do trabalho, a casa está sem limpar, está cheia de louça na pia, e ela está nervosa com as crianças, ela joga a culpa nas crianças, porque não deu tempo de arrumar o que precisava arrumar, e entendeu? Você vai escrever como se fosse uma narrativa. Se o seu esposo tivesse que narrar você
como ele iria narrar você? Faça isso, essa sua primeira tarefa, nesse primeiro dia do nosso desafio. E daqui para frente nós vamos conversar todos os dias. E amanhã eu vou postar o segundo vídeo com outra tarefa, mas eu preciso que você faça essa primeira tarefa. Pense e depois escreva a sua narrativa sobre como o seu esposo descreveria você no seu lar, tá bom? E mais pra frente nós vamos entender por que disso. Eu preciso que você faça e você peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração, porque Ele é quem nos conhece, Ele é quem verdadeiramente sabe quem somos e Ele sabe aquilo que nós precisamos mudar e Ele é quem quer nos ajudar a mudar. Então, se você quer viver essa mudança, essa metanoia, não deixe de fazer nenhuma tarefa. Faça. Faça com carinho. Ore antes, peça direção a Deus para que a sua vida seja tocada, seja transformada. Eu orei muito para que cada mulher que chegasse aqui fosse realmente abençoada. E se foram vocês, essas 25 mulheres escolhidas por Deus, são vocês que serão abençoadas e alcançadas. Assim eu creio. Então, um beijo no seu coração. Vamos ficar firmes. Eu creio que agora vai dar certo. Amém? Um beijo para você e até amanhã.